O prefeito Vance me contratou para rastrear um puma. O problema era que pumas não usam chaves para abrir portas dos fundos e com certeza não organizam os ossos de suas vítimas em desenhos geométricos. Red Rock não estava sofrendo um ataque animal. Estava executando um ritual e eu era a convidada indesejada. A cidade surgiu no meu para-brisa como uma miragem que se recusava a desaparecer. 3 horas ao sul de Reno, além do ponto em que o sinal de celular morria e o GPS começava a discutir consigo mesmo, Red Rock repousava em um vale de pedra cor de ferrugem como um dente numa gengiva infeccionada. População 847, dizia a placa desbotada pelo sol. O número parecia recém-pintado, o que foi a primeira coisa que me incomodou. Estacionei minha caminhonete na rua principal. Eles a chamavam de Avenida dos Fundadores, porque claro que sim, e imediatamente senti a estranheza se instalar na minha pele como poeira do deserto. Os prédios eram antigos, construção do final do século XIX, mas cada fachada tinha sido pintada recentemente. Amarelos e azuis alegres, que não combinavam com a época da arquitetura. As calçadas estavam impecáveis, sem rolos de arbustos, sem lixo, sem bitucas de cigarro do lado de fora do bar. Numa cidade mineradora moribunda de Nevada, aquele tipo de limpeza não era orgulho cívico, era disfarce. Regra número 1, patologia antes do paranormal. Eu aprendera isso da forma mais dura em Provo, perseguindo o que os locais juravam ser um Wendigo, só para descobrir um assassino em série particularmente criativo, com diploma em folclore e uma serra para ossos. Monstros existiam, mas na maioria das vezes o pior monstro era apenas um ser humano com tempo e motivação. Então, cataloguei Red Rock como catalogaria uma cena de crime. Excessivamente arrumada, excessivamente controlada, limpa de evidências. 2 pessoas estavam do lado de fora da loja de conveniência, ambas na casa dos 60 anos. Conversavam animadamente quando cheguei, mãos gesticulando. No instante em que desliguei o motor, pararam no meio do gesto, viraram-se, me encararam. Depois sorriram em perfeita sincronia e voltaram a falar, mas mais baixo agora, corpos virados para o lado. Meus coturnos tocaram o asfalto, e uma mulher que regava caixas de flores do outro lado da rua me acenou com uma simpatia tão agressiva que parecia um aviso. Eu já estivera em cidades assim antes, lugares onde todos conheciam todos, e estranhos eram ou curiosidades ou ameaças. Mas a hospitalidade de Red Rock tinha uma qualidade que eu ainda não conseguia nomear. Não era desconfiança. Era mais como nervosismo de palco, como se eu tivesse entrado no meio de uma peça e ninguém me tivesse dado o roteiro. O escritório do prefeito ficava na prefeitura, um prédio de tijolos de 2 andares que parecia ter sobrevivido só por teimosia. O prefeito Eli Vance me encontrou na porta em pessoa, meados dos 50 anos, meio gordo, usando uma gravata bola com um fecho de turquesa do tamanho de um punho de criança. Seu aperto de mão estava úmido e durou 2 segundos além do necessário. Senhorita Finch, graças a Deus você chegou, disse ele, me conduzindo para dentro com a urgência de um homem recebendo um encanador durante uma enchente. Estamos desesperados. 3 ataques em 2 meses. A cidade está aterrorizada. O escritório dele cheirava a café velho e desespero recente. As paredes estavam cobertas de fotos. Inaugurações, festas, um Vance muito mais jovem apertando a mão de um senador estadual. Todas mostrando uma comunidade próspera que a rua lá fora desmentia. Ele percebeu que eu olhava. Dias melhores, disse sem eu perguntar. A mina fechou em 2003. Estamos nos adaptando. Me conte sobre os ataques, falei, tirando o meu bloco de notas. Fatos primeiro, narrativa depois. Ele deslizou uma fina pasta manila sobre a mesa. 3 vítimas, todas na periferia da cidade. Todas, bem, você vai ver. O xerife Briggs está esperando para levá-la à cena mais recente. Não tocamos em nada. Você veio muito bem recomendada, senhorita Finch. Dizem que é minuciosa. Dizem que sou cara. Dinheiro não é problema. Ele disse isso rápido demais. Numa cidade mineradora moribunda, dinheiro era sempre problema. Só queremos que isso pare antes da temporada de turistas.
Não mencionei que Red Rock não parecia ter temporada de turistas. Peguei a pasta e deixei ele suando no ar-condicionado. O xerife Briggs estava encostado no seu carro patrulha do lado de fora. Um homem feito inteiramente de ângulos afiados e queimadura solar. Final dos 40 anos, grisalho nas têmporas, olhos como sílex. Acenou com a cabeça uma vez ao me ver. Não uma saudação, apenas um reconhecimento da minha existência. E entrou no banco do motorista sem dizer nada. A cena do crime ficava a 15 minutos de carro ao norte, uma pequena propriedade rural que parecia abandonada mesmo antes do que quer que tivesse acontecido lá. Briggs estacionou no fim da estrada de terra e finalmente falou. A vítima se chamava Dale Cortez, 63 anos, vivia sozinho. Vizinhos, bem, o mais próximo fica a 4 milhas ao sul. Disse que ele era reservado. Encontramos ele há 2 dias, quando o cheque da aposentadoria não foi descontado. Ele me guiou passando por uma caminhonete enferrujada e 3 galinhas selvagens até o quintal dos fundos. Foi ali que minha frieza clínica começou a rachar. Dale Cortez estava estendido no centro do quintal, ou o que restava dele. O corpo fora processado. Era a única palavra adequada. A carne fora removida com limpeza em quase todos os lugares, mas não rasgada. Cortada com precisão. Os ossos em si estavam dispostos em um padrão. Um desenho radial que lembrava uma rosa dos ventos. O crânio apontava para o leste. Os ossos longos indicavam as direções cardeais. Os ossos menores, dedos, pés, costelas, formavam círculos concêntricos entre eles. Puma, disse Briggs com voz neutra, observando meu rosto. Agachei-me ao lado dos restos, colocando luvas de látex. Pumas são predadores de emboscada. Matam com uma mordida no pescoço ou na cabeça, depois arrastam a carcaça para algum lugar escondido para se alimentar. Eles não arrumam a comida. Apontei para os cortes nos ossos. Estes são limpos, sem marcas de dentes. Algo afiado fez essas incisões. Podem ter sido necrófagos depois. Podem. Tirei minha lupa e examinei os ossos com mais atenção. Nas ranhuras de vários cortes havia um pó fino marrom avermelhado. Toquei-o com o dedo enluvado e esfreguei contra o polegar. Pó de arenito. Olhei ao redor do quintal. O solo era terra batida e grama rasteira. A formação de arenito mais próxima ficava no penhasco, a pelo menos 2 milhas a oeste. Então notei a porta dos fundos. Estava fechada, trancada, segundo Briggs, mas o batente estava intacto, sem lascas, sem entrada forçada. Caminhei até lá e examinei a fechadura. Sem arranhões, sem danos. Você disse que o encontraram no quintal. Quem o encontrou? Eu. Recebi uma ligação da assistência social sobre o cheque. A porta estava trancada por dentro. Tive que entrar por uma janela. A casa estava vazia e ele aqui fora. Trancada por dentro, repeti. A regra número 1 estava gritando agora. Um predador não tranca portas. Um predador não arruma ossos em padrões geométricos. Mas uma pessoa sim. Uma pessoa com chave, com tempo, com propósito. Quem mais tinha acesso a essa propriedade? Até onde sabemos, ninguém. Dale não tinha amigos. Não tinha família. E inimigos? O rosto de Briggs não mudou, mas seu silêncio mudou. Alongou-se, ganhou dentes. Não do tipo que faria isso. Regra número 2. Culpa tem um cheiro. Briggs não estava mentindo exatamente, mas estava parado muito imóvel, do jeito que se faz para não assustar algo. E percebi que eu não era a única catalogando evidências. Ele me observava, media minhas reações, relatava mentalmente para alguém. Passei mais 1 hora na cena, fotografando, coletando amostras. O pó de arenito estava por toda parte assim que comecei a procurar. Nas feridas, no chão, até uma fina camada na maçaneta. Embalei tudo, etiquetei, tentei encaixar em um quadro que fizesse sentido. Quando terminei, o sol começava a descer, e as sombras do vale se estendiam longas e frias. Briggs me levou de volta em silêncio. Me deixou no Dusty Rose Inn, o único motel da cidade, e partiu sem dizer palavra. Fiz check-in com uma recepcionista que sorria demais e não fazia perguntas, o que significava que já sabia todas as respostas. O jantar de boas-vindas era às 18 horas.
O prefeito Vance insistira. O conselho municipal quer conhecê-la, mostrar gratidão. Não era um pedido. Na minha experiência, quando uma cidade inteira queria demonstrar gratidão antes de você ter feito qualquer coisa, ou eram muito gratos pela sua presença ou muito interessados em controlar sua narrativa. O jantar aconteceu no Helen's, um restaurante que parecia decorado pela avó de alguém e depois congelado em âmbar. O conselho já estava lá quando cheguei. Vance, Briggs, uma mulher magra apresentada como Helen, um fazendeiro chamado Kovac e um casal chamado Delaney, que administrava a loja de conveniência. Eles haviam juntado 2 mesas e colocado comida suficiente para o dobro de nós. Os primeiros 15 minutos foram agressivamente normais. Perguntaram sobre minha viagem, minhas acomodações, meu histórico. Dei a versão editada. Investigadora forense contratada particular, especializada em casos incomuns. Não mencionei Provo, nem o caso em Tá, nem por que deixei meu cargo no estado. Eles assentiram, sorrindo, passando pratos. Então Vance pigarreou. Queremos que saiba, senhorita Finch, que Red Rock é uma boa cidade, uma cidade segura. Essa situação é uma aberração, azar mesmo. Provavelmente cães selvagens, ou um gato desgarrado. Só queremos resolver isso rápido e discretamente. Discretamente. Repeti. Cidades pequenas vivem e morrem pela reputação, disse Helen, a voz doce como mel envenenado. Não podemos permitir pânico. Não podemos permitir que pensem que Red Rock é perigosa. 3 pessoas morreram. 3 incidentes isolados, cortou Kovac. Todos na periferia. Todos pessoas que... Ele se conteve, mas ouviu o resto da frase no silêncio. Pessoas que não importavam. Regra número 2 de novo, mas mais forte agora. As pausas eram longas demais. Os sorrisos não chegavam aos olhos. Cada pessoa naquela mesa lia do mesmo roteiro. E estavam aterrorizados que eu tivesse notado os erros. Quem foram as outras 2 vítimas? Perguntei. Outra pausa. Vance tirou um pequeno bloco. Janet Hollis, 47 anos, passou pela cidade procurando trabalho. Ficou cerca de 1 semana antes de... Bem, e antes dela, Marcus Webb. Ele tinha... problemas, questões de substâncias. Morava em um trailer perto da antiga estrada da mina. Marginais, transeuntes, viciados, pessoas nas bordas, pessoas que ninguém sentiria falta. Regra número 3, acendeu como árvore de Natal. Sorri e comi meu assado. E deixei que pensassem que eu acreditava neles. Depois do jantar, disse que precisava comprar suprimentos e caminhei pela rua principal enquanto a luz morria. A maioria das lojas estava fechada, mas no fim da rua, depois dos correios e da loja de ferragens trancada, encontrei o que procurava. Um prédio pequeno e torto com uma placa pintada à mão que dizia Curious. A porta tilintou quando entrei. Um som frágil. A loja era uma caverna bagunçada de quinquilharias do sudoeste. Apanhadores de sonhos, joias de turquesa, crânios de coiote, cartões postais de paisagens que não pareciam ser daqui. Atrás do balcão sentava uma senhora idosa com pele como couro curtido e olhos que pareciam ter 1000 anos. Dá, imaginei. Embora soubesse que era melhor não perguntar diretamente. Posso ajudar a encontrar algo? Sua voz era poeira e fumaça. Estou procurando história local, histórias da região. O escritório de turismo está fechado. Não sou turista. Ela me estudou por um longo momento. Então se levantou devagar e foi até uma prateleira atrás do balcão. Pegou um livro fino, encadernado em couro, não à venda, eu podia ver, e abriu numa página marcada por uma pena de corvo. A pedra aqui tem fome, disse ela sem ler, apenas falando. Come segredos primeiro, depois carne. Você é uma mulher que procura a verdade. Cuidado para que ela não a encontre primeiro. Senti a temperatura na loja cair. O que quer dizer? Você está em Red Rock fazendo perguntas. Isso significa que já lhe deram mentiras. Ela fechou o livro. Vão continuar mentindo até você parar de perguntar ou até você se tornar parte da mentira. É assim que funciona. Sempre funcionou. Como? O que funciona? Mas ela apenas balançou a cabeça e devolveu o livro à prateleira. Quer a verdade? Vá ao penhasco à noite. Observe a mina antiga, mas não deixe que a vejam observando.
E não se convença de que pode consertar o que está errado aqui. Algumas coisas não estão quebradas, estão apenas construídas erradas desde o início. Comprei uma garrafa d'água que não precisava e saí. Do lado de fora, a rua estava vazia. As luzes nos prédios eram quentes e amarelas, mas não empurravam a escuridão tanto quanto se encolhiam contra ela. Voltei ao motel, minha mente fervilhando com evidências e impossibilidades. Meu quarto ficava no segundo andar, voltado para o norte, em direção ao penhasco e aos restos esqueléticos da mina Eternidade. Tomei banho, fiz anotações, tentei montar um perfil que fizesse sentido. Falhei. Em algum momento desisti e fiquei apenas na janela olhando o escuro. Foi quando os vi. Passava um pouco da meia-noite. A cidade estava silenciosa. O tipo de silêncio profundo que só existe longe das cidades. Então percebi movimento perto da base do penhasco. Luzes baixas e tremulantes. Lanternas. Percebi uma procissão delas se movendo em fila única pela antiga estrada da mina. Peguei meus binóculos. 6 figuras. Talvez 7, caminhando em silêncio. Carregavam algo entre elas, um pacote embrulhado em lona ou saco, do tamanho e formato aproximado de um corpo humano. Moviam-se com propósito, sem pressa, sem hesitação, um ritual. Na base da entrada da mina, pararam. Não conseguia ver detalhes a essa distância, mas vi as formas se reunirem em círculo. Vi o pacote ser colocado no centro. Então virei para a esquerda e senti o estômago cair. O carro patrulha do xerife Briggs estava estacionado na estrada de acesso a cerca de 50 jardas da mina, faróis apagados, motor ligado, apenas em marcha lenta no escuro, vigiando. A procissão ficou na mina por talvez 10 minutos. Depois pegaram o pacote, mais leve agora, pensei, ou talvez fosse minha imaginação, e voltaram descendo. O carro esperou até que sumissem. Então, lentamente, sem faróis, dirigiu-se de volta para a cidade. Fiquei naquela janela por mais 1 hora, mas nada mais se moveu. O deserto estava silencioso. A entrada da mina era uma boca negra no penhasco, e Red Rock dormia o sono dos justos ou dos condenados. Não dormi nada. Não dormi aquela noite. Sentei-me à mesa do quarto do motel e fiz listas de coisas que não batiam, o que acabou sendo tudo. Ao amanhecer, tinha uma teoria em andamento. Red Rock escondia um culto assassino. As vítimas eram escolhidas, as mortes ritualizadas, a comunidade cúmplice. Era organizado, sistemático e operava há tempo suficiente para que todos tivessem aprendido suas falas. O que eu não tinha era motivo nem prova que valesse em qualquer lugar além da minha cabeça. Precisava de documentação. Cidades assim guardavam registros. Não conseguiam evitar. Quanto mais terrível o segredo, mais cuidadosamente arquivavam. A prefeitura abria às 8 horas. Estava lá às 7h50, esperando na escada com uma garrafa térmica de café de posto e minhas credenciais prontas. A funcionária que abriu a porta era uma mulher dos 60 anos com óculos de leitura numa correntinha. Sorriu ao me ver, mas era o sorriso de quem fora instruída a ser útil. Senhorita Finch, o prefeito Vance disse que a senhorita talvez precisasse acessar nossos arquivos. Agradeço. Estou procurando documentos históricos. Qualquer coisa relacionada a mortes, desaparecimentos ou incidentes incomuns desde a fundação da cidade. Ela me levou por uma escada estreita até um porão que cheirava a mofo e papel velho. Os arquivos estavam surpreendentemente organizados. Fileiras de armários, caixas etiquetadas, uma mesa com uma boa lâmpada. Ela gesticulou vagamente para a coleção. Fique à vontade. Estarei lá em cima se precisar de algo. Comecei pelos registros oficiais. Certidões de óbito, relatórios do legista, diários do xerife. Eram impecáveis, quase entediantes. Causas naturais, acidentes, a ocasional briga de bar. Nada que explicasse 3 assassinatos ritualizados em 2 meses. A papelada estava limpa demais, o que significava que os registros verdadeiros estavam em outro lugar. Trabalhei sistematicamente verificando atrás dos arquivos, procurando fundos falsos e gavetas, examinando caixas que pareciam leves demais para suas etiquetas. Levei 2 horas até encontrar.
enfiado atrás de uma caixa danificada por água, com escrituras de propriedade dos anos 1920. Um livro-caixa encadernado em couro, sem marca, grosso de poeira. As páginas estavam frágeis, a tinta desbotada marrom. A caligrafia era do século XIX, elaborada, precisa. A primeira entrada datava de 15 de abril de 1898. O título dizia Livro de Dízimos por ordem do Conselho de Red Rock. Abaixo uma lista. Nomes, datas e uma única palavra na coluna marcada como motivo. Jeremiah Stokes, 15 de abril de 1898. Invasor. Mary Callahan, 20 de julho de 1898. Voluntário. Samuel Chen, 12 de outubro de 1898. Trapaceiro. As entradas continuavam. 4 por ano, espaçadas a cada 3 meses. Ofertas trimestrais. Os motivos variavam. Andarilho, vadio, encrenqueiro, voluntário, mas o padrão era consistente. A lista seguia por páginas, abrangendo mais de um século. A caligrafia mudava conforme diferentes escribas assumiam, mas o ritual permanecia. Folheei até as entradas mais recentes, minhas mãos tremendo ligeiramente. Marcus Webb, 8 de outubro de 2024. Viciado. Janet Hollis, 11 de janeiro de 2025. Andarilho. Dale Cortez, 9 de abril de 2025. Devedor. Dale Cortez. O homem cujos ossos eu catalogara ontem, arrumados na terra como uma rosa dos ventos. Ele não fora vítima de ataque animal. Era uma linha num livro-caixa, um pagamento trimestral. Regra número 3 queimava na minha mente. Os marginais são os canários. Todo nome naquele livro era de alguém nas bordas. Pessoas sem família, sem dinheiro, sem poder. Pessoas que podiam desaparecer e o mundo se ajustaria ao redor da ausência como água ao redor de uma pedra. Fotografei todas as páginas com o meu celular, depois enfiei o livro-caixa debaixo do braço. Isso não voltaria ao esconderijo. Lá em cima, a funcionária ergueu os olhos do computador. Seus olhos foram direto para o livro e algo em seu rosto ficou muito imóvel. Encontrou o que precisava? Encontrei. Obrigada. Caminhei direto para o escritório do prefeito. A porta estava fechada, mas não bati. Ele estava ao telefone, mas desligou rápido ao ver o que eu carregava. Seu rosto ficou cinzento. Senhorita Finch, posso explicar? Vai explicar? Larguei o livro-caixa na mesa dele. Aterrissou com um baque que soou como um martelo. Me fale sobre o dízimo. Por um longo momento, ele apenas o encarou. Então fez algo que eu não esperava. Riu. Um som quebrado. Exausto. Deus. Eu disse a eles que devíamos ter queimado essa coisa anos atrás. Mas não. Tradição. História. Esfregou o rosto. Sente-se. Isso vai levar 1 minuto. Fiquei de pé. Ele suspirou e abriu o livro-caixa, não lendo, apenas tocando-o como se pudesse queimá-lo. Em 1898, a mina Eternidade encontrou uma veia rica, mas os mineiros romperam com algo mais. Um sítio funerário, terra sagrada. Não sabiam ou não se importaram. Saquearam. 3 dias depois, os assassinatos começaram. E que assassinatos? O clã Stonecoat, Skinwalkers, se preferir o termo folclórico, são os guardiões daquele lugar. Vieram atrás dos mineiros, rasgaram todos. A cidade estava morrendo, senhorita Finch. As pessoas fugiam, as que podiam. Os fundadores tiveram uma escolha: abandonar Red Rock ou fazer um acordo. Ele falava disso como se fosse uma negociação trabalhista. Um acordo, o pacto. 4 vezes por ano, fornecemos um dízimo, uma vida. Em troca, o clã para de matar indiscriminadamente. Mais que isso, eles protegem o vale, impedem os verdadeiros horrores. Os verdadeiros horrores, repeti sem emoção. As coisas que uivam, disse ele como se as palavras fossem perigosas. Elas vagam pelo deserto profundo, fome com forma. Os Stonecoat mantêm-nas fora. Sem o acordo, sem o clã impondo a fronteira, Red Rock não duraria 1 semana. Todo o vale seria consumido. Regra número 4. Folclore é um relatório forense. Ele apresentava isso como fato, como política municipal, não mito, não superstição, infraestrutura. Você está me dizendo que essa cidade tem assassinado pessoas há mais de 1 século para apaziguar monstros?
Estou dizendo que essa cidade sobreviveu por mais de um século, porque nossos fundadores foram pragmáticos. Sua voz endureceu. Acha que eu gosto disso? Acha que algum de nós gosta? Selecionamos pessoas que já estão na margem. Tornamos rápido. Compensamos as famílias. São 4 vidas por ano, senhorita Finch. 4. Em troca, 843 pessoas vivem em paz. Isso não é paz, é sequestro. Chame como quiser. É a realidade em que vivemos. Ele fechou o livro caixa. Você queria saber por que os ataques pareciam ritualizados. Agora sabe. Não há ataques. Há um contrato e o nome de Dale Cortez apareceu. Suas dívidas eram esmagadoras. A família dele será cuidada. O sistema funciona. Encarei. Ele acreditava. Acreditava genuinamente que assassinato institucional era uma solução cívica razoável. Vou acabar com isso. Você não pode. Ele não estava ameaçando. Apenas afirmava um fato. O acordo é mais antigo que nós dois. Está tecido nas fundações desta cidade. Você quebra e todos morremos. Não rápido. Peguei o livro caixa e saí, deixando-o sentado ali. Na rua, o sol estava brilhante e o ar limpo. E em algum lugar próximo, um cachorro latia. Normal. Exceto que nada aqui era normal. E eu acabara de ser informada que o normal era construído sobre um sacrifício trimestral. Voltei ao motel e cruzei o livro caixa com registros públicos que puxei de bancos de dados online. Cada nome encaixava no perfil. Viciados, andarilhos, pessoas com antecedentes criminais, pessoas com dívidas médicas ou de jogo, pessoas que causaram problemas ou simplesmente não tinham ninguém para notar quando sumiam. Red Rock não tinha apenas um segredo. Tinha um sistema, uma máquina que identificava, selecionava e consumia suas próprias margens para manter o centro intacto. E todos sabiam. O conselho, o xerife, provavelmente metade da cidade. Tinham feito as pazes com isso, porque a alternativa, fossem quais fossem as coisas que uivavam, era pior. Eu precisava ver a mina, precisava ver onde isso acontecia. O sol se punha quando dirigi pela estrada de acesso ao norte. A mina Eternidade era uma cicatriz no penhasco. Uma boca negra cercada por placas de aviso e cerca de arame farpado enferrujada. Estacionei e caminhei os últimos 100 metros. Meu kit forense numa mão e a lanterna na outra. A entrada era um túnel com vigas de madeira levando à escuridão. O chão ao redor estava duro e batido. E na luz inclinada do entardecer, eu podia ver pegadas, não de botas, algo diferente. Marcas longas de arrasto como pés com garras e aquele pó vermelho fino espalhado por toda parte. Estava prestes a dar um passo mais perto quando o som parou. Não diminuiu. Parou. Os pássaros, o vento, o zumbido distante do motor da minha caminhonete esfriando. Tudo cortado como se alguém tivesse desligado um interruptor. O ar ficou frio, agudo o bastante para eu ver minha respiração. Virei-me devagar. Estava na linha das árvores, talvez a 30 jardas de distância. Forma humana, mas errada. Sua pele parecia arenito rachado, placas vermelho-marrom que se moviam quando ele se mexia. Seus olhos eram quartzo negro, facetado e refletindo nada. Não andava tanto quanto fluía. Seus movimentos eram suaves demais, líquidos demais para algo feito de pedra. Minha mão foi para a faca de ferro no meu cinto. A criatura inclinou a cabeça, movimento afiado de forma desumana, um pássaro estudando presa. Deu um passo à frente, depois outro. Estava perto o suficiente para eu ouvir sua respiração, um som como o vento num cânion. Inclinou-se e farejou o ar perto de mim. Fiquei muito imóvel. Circulou avaliando. Então se endireitou. Fez um som profundo na garganta. Não um rosnado, mas como pedra se esfregando, e recuou para as sombras. Não correu. Simplesmente se dissolveu no escuro. Lá um segundo, sumiu no seguinte. Fiquei ali, congelada, até os sons do mundo voltarem correndo. Meu coração batia forte. Minha frieza clínica sumira, queimada pela realidade do que eu acabara de ver. Aquela coisa era real, o que significava que o acordo era real, o que significava que as coisas que uivavam eram reais.
Voltei à cidade enquanto o crepúsculo engrossava em noite, minha mente tentando reconstruir seu quadro ao redor do que testemunhara. Ara me esperava nos degraus do motel. Parecia mais velha na luz fraca, mais frágil, mas seus olhos eram afiados. Você foi a mina. Como você... Você viu o guardião do acordo. Ela não fez pergunta. O patriarca chamam ele, o primeiro do clã Stone Cold. Ele estava medindo você, decidindo se era ameaça ou ferramenta. Não sou nenhuma das duas. Para criaturas como essa, todo mundo é uma ou outra. Ela se aproximou. A festa é amanhã à noite. O dízimo foi escolhido. É um menino, Liam, cujas dívidas do pai serão apagadas. A cidade vai celebrar e depois entregá-lo à mina. Fez uma pausa. Você vai seguir suas regras? Ou vai seguir seu coração? Pensei na regra número 6. Você não cura uma doença. As pessoas acham que é uma vacina. A cidade acreditava que o acordo a mantinha segura. Defenderiam isso, mesmo que eu provasse que estava errado. O que você acha que devo fazer? Acho que deve perguntar a si mesma o que veio caçar aqui. Um monstro. Você encontrou muitos. Qual deles vai enfrentar? Ela virou-se e caminhou para o escuro, deixando-me sozinha com a pergunta que eu não queria responder. Na manhã da festa, Red Rock se transformou numa paródia grotesca do americanismo. Acordei com marteladas. Quando me vesti e saí, a praça da cidade explodira em bandeirinhas e faixas. Mesas eram montadas em filas perfeitas. Um pequeno palco surgira da noite para o dia, completo com sistema de som que alguém testava com rajadas de microfonia. As pessoas se moviam nas preparações com eficiência ensaiada, sorrindo, conversando, arrumando flores em potes de conserva como se fosse uma celebração qualquer de cidade pequena e não o prelúdio de um assassinato autorizado. Caminhei por tudo aquilo, um fantasma no banquete. Ninguém sustentava meu olhar por muito tempo. Sabiam que eu sabia e a performance continuava mesmo assim. A regra número 6 tocava em repetição na minha cabeça. Você não cura uma doença. As pessoas acham que é uma vacina. Essas pessoas acreditavam que o acordo as mantinha seguras. Convenceram-se de que 4 mortes por ano eram o custo aceitável da sobrevivência. A matemática era brutal em sua simplicidade. 4 vidas por 800. Eu não podia salvá-las dessa crença. Só podia decidir se me tornaria cúmplice ou me tornaria a ameaça. Passei as horas sem dormir antes do amanhecer tomando minha decisão. Todo o caminho levava à mesma conclusão. Uma criança ia morrer naquela noite a menos que eu impedisse. Perto da borda da praça, encontrei a família. Os Carmys. Eu os pesquisara no catálogo telefônico do motel. Cruzei com o livro-caixa. James Carmy, final dos 30 anos, acumulou o tipo de dívida que vem de contas médicas e azar. Sua esposa Sarah sentava ao lado dele num banco, segurando sua mão com intensidade branca. Não choravam. Pareciam vazios, esvaziados, como pessoas que já haviam feito o luto em particular. Liam, o filho deles, tinha talvez 10 anos. Sentava-se entre os dois, quieto, brincando com um caminhãozinho vermelho batido. Fazia barulhinhos de motor baixinho. Aproximei-me devagar. Sarah ergueu os olhos, reconhecimento e uma esperança frágil cruzando seu rosto. Você é a investigadora Maya Finch. Veio parar com isso? Não havia esperança na voz. Apenas curiosidade exausta. Agachei-me ao nível dos olhos de Liam. Ele tinha sardas e precisava de corte de cabelo. Seus tênis tinham personagens de desenho. Qual o nome do seu caminhão? Ele piscou para mim com olhos castanhos sérios demais para sua idade. Brutus. É um bom nome. Forte. Olhei de volta para os pais dele. Sim, vou parar com isso. James Carmy balançou a cabeça devagar. Você não pode. A cidade, o acordo, fazem isso há mais de 100 anos. Está quebrado, eu disse. Vocês só ainda não sabem. Fiquem com ele perto esta noite. Quando eu agir, levem-no para longe da mina. Não hesitem. Corram. Deixei-os lá. Descrença e algo frágil tremulando em suas expressões. De volta ao motel, abri meu kit e espalhei tudo na cama. As ferramentas forenses eram inúteis agora. Eu passara da coleta de evidências para a intervenção. Carreguei o equipamento que carregava há anos, mas esperava nunca usar. Um cinturão de sinalizadores de estrada modificados para queimar mais forte.
núcleos de magnésio que cegariam qualquer coisa com olhos, limaduras de ferro em pacotes selados, um gravador com baterias novas e minha faca, lâmina de ferro, cabo de sorveira gravado com símbolos que copiei de um grimório antigo, runas de proteção, o alfabeto de uma guerra que eu nunca quis travar. Aprendera da forma dura que proteção meio acreditada às vezes funcionava melhor que ceticismo. Prata, cinzas, sal, o kit básico para enfrentar coisas que não deveriam existir, mas existiam. Prendi a faca no cinto e verifiquei os sinalizadores. Minhas mãos não tremiam. Isso era bom. Medo era útil só se afiasse o foco. Eu precisava estar afiada esta noite. A festa começou ao meio-dia. Forcei-me a participar, a observar. A comida era potluck, ensopados, carne grelhada, tortas. Uma banda local tocava covers de músicas country. Crianças corriam pela multidão. Se eu não soubesse a verdade, pareceria saudável. Mas eu via as rachaduras. As risadas eram altas demais. As conversas brilhantes demais. E por baixo de tudo, uma corrente de ansiedade tão densa que quase se via. O prefeito Vance fez um discurso do palco sobre comunidade, tradição e gratidão. Ficou no microfone com seu melhor terno, suando apesar da sombra. Não mencionou o acordo diretamente, mas cada palavra estava revestida. Agradecemos pela segurança do nosso vale. Honramos os costumes antigos que nos mantêm inteiros. Esta noite renovamos nossos laços. A multidão aplaudiu. Alguns tinham lágrimas nos olhos. Quis gritar. Em vez disso, comi uma fatia de torta de maçã e observei o xerife Briggs me observando do outro lado da praça. Sua mão descansava no cinto perto da arma. Não ameaçadora, apenas pronta. Sabia que eu era uma variável agora, imprevisível. Quando o sol começou a descer, o humor da festa mudou. A música parou. As famílias com crianças pequenas começaram a arrumar suas coisas, deixando a multidão reduzida a talvez 50 pessoas. O conselho, suas famílias, os executores do acordo. Os Carmes sentavam isolados no banco, cercados por espaço vazio como uma zona de quarentena. O prefeito Vance aproximou-se deles ao anoitecer. Falou baixo, formalmente. Não ouvi as palavras, mas não precisava. Era a convocação oficial. James Carme se levantou, ajudou a esposa a se erguer e pegou a mão de Liam. Caminharam rumo à Estrada Norte, em direção à mina, cercados por uma procissão frouxa de autoridades da cidade. Era uma caminhada de preso disfarçada de cerimônia. Esperei até que estivessem a 100 jardas. Então segui. A procissão avançava em silêncio pela estrada de acesso. Ninguém carregava tochas, apenas lanternas, práticas e modernas, o que de algum modo tornava pior. Isso não era barbarismo antigo, era mal contemporâneo, burocratizado e eficiente. Quando chegaram à entrada da mina, o grupo formou um círculo. O prefeito Vance deu um passo à frente e no facho de uma lanterna vi que lia de um cartão. Viemos em gratidão e renovação. Honramos o acordo de nossos pais. Damos livremente o que é pedido para que o vale perdure e as fronteiras se mantenham fortes. Oferecemos esta vida no lugar de muitas. Pedimos proteção, o afastamento da fome. Mais uma estação de paz. Era arrepiante em sua piedade burocrática, uma oração municipal, um sacrifício cívico. Liam chorava agora, soluços baixos. Sua mãe o segurava. Seu pai parecia ter parado de respirar. Saí das sombras, mão no cabo da faca. Não, disse, minha voz cortando o ritual como uma lâmina. Isso acaba aqui. O acordo está rompido. Todas as cabeças viraram. O rosto do prefeito Vance ficou branco, depois vermelho. Senhorita Finch, você não entende o que está... Entendo perfeitamente. Vocês estão prestes a assassinar uma criança para manter um sistema que se alimenta do medo de vocês. Isso termina esta noite. O xerife Briggs moveu-se na minha direção, mas antes que pudesse me alcançar, a entrada da mina exalou uma onda de frio que baixou a temperatura 20 graus num instante. As lanternas piscaram. Alguém gritou. Eles saíram da escuridão como pesadelos ganhando forma. O patriarca primeiro, a criatura que eu vira antes, imenso, sua pele de arenito rachando e se reformando a cada movimento.
cada passo soltando pequenas cascatas de pó vermelho. Mas não estava sozinho. 3 outros emergiram atrás dele, menores, mas não menos aterrorizantes. Um se movia como água sobre pedra, sua superfície ondulando. Outro era negro obsidiana, com veios que brilhavam vermelho fraco. O terceiro era quase translúcido, como quartzo, captando e fracionando os feixes das lanternas. Moviam-se com graça fluida, seus olhos de quartzo negro captando e refletindo nenhuma luz. O ar encheu-se com o som de pedra se esfregando. O cheiro era avassalador. Pedra quente e sangue velho, e algo mais que fazia meu cérebro primitivo gritar predador. A multidão se dispersou, mas não havia para onde correr. Os Stone Cold circundaram-nos, não ameaçando ainda, apenas contendo. O patriarca aproximou-se do prefeito Vance, que caiu de joelhos. "Trazemos o dízimo", gaguejou Vance. "Como sempre, por favor." A voz do patriarca era como pedras rolando montanha abaixo. "O pacto é visto, o pacto é fraco, o portão treme." Não olhava para Vance, olhava para mim. Aqueles olhos negros fixaram-se nos meus com inteligência terrível. "Você revelou as palavras, falou o segredo, o acordo vive na sombra. Você trouxe luz, luz o mata." "Ótimo", eu disse, meu coração batendo forte. Ele merecia morrer. Um dos outros Stone Cold sibilou, e o patriarca ergueu uma mão, ou o que passava por mão, dedos longos de pedra e garra. A velha muralha cai. O que segura a fome agora? E foi então que ouvi, do deserto distante, tão fraco no início que pensei ser vento. Veio um som que vibrou nos meus ossos, um lamento de baleia. Depois outro se sobrepondo, depois dezenas, centenas. Um lamento coletivo de fome sem mente que fez meus dentes doerem e minha visão embaçar. Virei-me para o horizonte. O ar tremulava, não como calor, como se a realidade estivesse se desfazendo. A escuridão além da borda do vale se movia, fluindo em nossa direção como sombra líquida contra a imobilidade do ar noturno. Formas sem forma, bocas sem forma, coisas que existiam nos espaços entre luz e escuridão. As coisas que uivavam, não mais contidas, vinham se alimentar. A multidão viu também. O terror que varreu-os era primal, absoluto. Não era o medo contido do acordo. Era o medo da extinção. O prefeito Vance soluçava abertamente. "Mantivemos o acordo. Sempre mantivemos o acordo. Por favor, vocês têm que nos proteger." O patriarca virou seu olhar terrível de mim para o horror que se aproximava, depois de volta. Quando falou, sua voz estava mais baixa, quase cansada. "Você quebra a velha muralha. Você constrói a nova ou tudo vira banquete." Estava jogando a escolha de volta para mim. O velho acordo estava morto. Morto pela exposição. Os Stone Cold não o fariam cumprir mais. Mas sem eles, sem algum tipo de acordo, as coisas que uivavam consumiriam tudo no vale. A cidade, as pessoas, Liam. Talvez eu. Olhei para Liam, ainda chorando, ainda vivo. Olhei para o horizonte onde o brilho se aproximava mais rápido. Olhei para o patriarca, antigo e alienígena, e esperando. Eu viera parar um monstro. Encontrara um sistema, uma cidade que fizera as pazes com o mal pela sobrevivência. Eu quebrara esse sistema. Agora tinha que viver com as consequências ou morrer com elas. Agora tinha que decidir se quebrar um sistema ruim sem substituto era justiça ou apenas outra forma de assassinato. O lamento crescia. O ar tinha gosto de cobre e cinzas no horizonte. Eu podia quase vê-las agora. Formas contorcidas que existiam nos espaços entre visão e cegueira. Eram belas e terríveis e absolutamente erradas. Geometrias que não deveriam existir. Fomes que precediam o pensamento. O patriarca me observava com olhos como estrelas negras, paciente como pedra. "Escolha", disse. O lamento estava mais alto. Eu tinha talvez 5 minutos antes que o que quer que viesse chegasse. 5 minutos para negociar um tratado com criaturas que eu acabara de aceitar que eram reais, para uma cidade que passara um século assassinando os seus. Virei-me para o patriarca. Seus olhos de quartzo negro refletiam nada.
mas eu sentia sua inteligência, antiga e paciente, esperando. Um novo acordo, eu disse. Minha voz estava firme. Anos testemunhando em tribunal, explicando cenas de crime impensáveis a júris, me ensinaram a soar calma quando meu coração gritava. Sem mais sacrifícios humanos. A cidade fornece gado em vez disso. Bois, ovelhas, o que precisarem. Entregas regulares, documentadas, consistentes. O patriarca inclinou sua cabeça imensa. Atrás dele, os outros 3 Stone Coat se mexeram, suas superfícies ondulando com o que podia ser interesse ou fome. Eu não sabia dizer. Você oferece carne, disse, a voz como placas continentais se esfregando. Não somos cães para receber sobras. Não, concordei. Vocês são caçadores, então caçem. Gesticulei para o horizonte onde o brilho se espalhava como óleo sobre água. Aquelas coisas lá fora, as coisas que uivam, o velho acordo fez de vocês carcereiros. Estou oferecendo a chance de serem predadores novamente. Defesa ativa, não guarda passiva. Caçem-nas, alimentem-se delas e protejam este vale porque é seu terreno de caça, não porque estão presos a cuidar de humanos que traíram os seus. Um dos Stone Coat menores, o de obsidiana com veios vermelhos, fez um som como vapor escapando de rocha superaquecida. Parecia quase riso. O patriarca ficou em silêncio por um longo momento. O lamento se aproximava. Eu podia ver formas no horizonte, formas contorcidas que doíam o olhar diretamente, geometrias que não deveriam existir no espaço tridimensional. E o que você oferece, andarilha de carne? Perguntou o patriarca. Que pele você coloca nessa caçada? Minhas habilidades, eu disse. Sou uma rastreadora, entendo padrões, comportamentos, como predadores se movem. Posso ajudá-los a encontrá-las, contê-las, estudar suas fraquezas. Passei 15 anos caçando coisas que não deveriam existir. Posso ensinar o que sei e aprender com vocês. Uma parceria, não um contrato de servidão. Belas palavras. O patriarca deu um passo mais perto. Mantive minha posição, embora todos os instintos gritassem para correr. Mas palavras são vento. O velho pacto quebrou porque foi visto, porque você o tornou fraco. Por que confiaríamos em novas palavras de quem envenenou o antigo? Essa era a verdadeira questão, não era? Eu quebrara o acordo deles, expondo-o. Por que confiariam em mim para negociar um novo? Olhei além do patriarca para onde o prefeito Vance estava de joelhos na terra, ainda soluçando. Para o xerife Briggs, que ficava com a mão na arma, inútil e incerto. Para os Carnes, apertando Liam entre eles. Para todos os rostos de Red Rock iluminados por lanternas tremulantes, seu terror absoluto e real. Porque não sou um deles, disse baixinho. Não pertenço a esta cidade, não me beneficio das suas mentiras. Sou uma parte neutra, exatamente o que vocês precisam. Alguém para ficar entre vocês e eles. Alguém que vai denunciar violações dos dois lados. Vou ser sua testemunha, sua auditora. O acordo quebrou porque era secreto, porque apodreceu na sombra. Estou propondo trazê-lo à luz, documentá-lo, aplicá-lo igualmente. O patriarca se inclinou, trazendo seu rosto ao nível do meu. Seu hálito cheirava a pedra quente e terra mineral. Você seria acorrentada aqui, sem vagar, sem liberdade. Seria arauto, ponte, vigia entre mundos. Sempre aqui, sempre vigilante até morrer ou até o pacto morrer com você. Meu estômago caiu. Eu fora uma andarilha por 15 anos, dirigindo de cidade em cidade, caso em caso, nunca ficando tempo suficiente para criar raízes. A ideia de ficar presa a um lugar, a este lugar, parecia uma sentença. Mas a alternativa era ver Liam morrer. Ver as coisas que uivavam consumirem o vale. Ver centenas de pessoas culpadas e inocentes, despedaçadas por forças que tentaram conter por meio de atrocidade. Aceito, eu disse. O patriarca se endireitou, olhou para seus parentes e alguma comunicação silenciosa passou entre eles. Então virou-se para mim e estendeu uma mão. Dedos longos de pedra e garra poderosos o bastante para esmagar meu crânio. Então selamos, disse o patriarca. Não com sangue, com propósito. Mostre-nos seu valor, arauto.
Mostre-nos que pode caçar. O lamento cresceu. O ar começou a vibrar. E da borda do deserto elas vieram. As coisas que uivavam não eram sólidas. Era um movimento sem forma, fome sem corpo. Onde tocavam o chão, a vegetação murchava instantaneamente em cinzas cinzentas. Moviam-se como óleo subindo em costa, desafiando gravidade e lógica. Seu lamento não era som, era ausência. Um vazio sugador que puxava algo mais profundo que a audição. Eu sentia nos dentes, nos ossos, nos espaços ocos do peito. Fronteira da cidade, gritei, minha voz cortando a paralisia. Fazemos nossa defesa na entrada do vale. Xerife, ponha todos os veículos com faróis lá agora. Preciso de luz o máximo que puder. Briggs me encarou. Agora? Eu rosnei e ele se moveu gritando ordens no rádio. Virei-me para o patriarca. Seu clã pode manipular terra e pedra. Sim, ele assentiu, um movimento de trituração. Então precisamos de uma barreira física e simbólica, uma linha que não possam cruzar sem resistência. Vocês podem erguer uma crista na fronteira? Podemos moldar pedra, rimbou o patriarca. Por um preço? O gado começa amanhã, eu disse. Esta noite vocês têm a primeira matança de qualquer coisa que cruzar este vale. Feito! O Stone Coat de obsidiana sibilou com o que eu estava aprendendo a reconhecer como aprovação. O patriarca gesticulou e todos os quatro começaram a se mover com propósito para a borda norte do vale. A multidão se afastou para deixá-los passar. Corri para minha caminhonete, abri o kit e peguei tudo que pudesse servir. Os sinalizadores modificados com núcleos de magnésio, latas de spray com limaduras de ferro, meu sistema de som portátil na caçamba e o holofote de emergência que eu instalara para investigações noturnas. Minhas mãos se moviam no automático, carregando equipamento, enquanto minha mente corria por cenários. O prefeito Vance agarrou meu braço quando passei. Você não pode realmente lutar contra aquelas coisas. Então me ajude a tentar, estalei. Leve todos que não estão lutando de volta ao centro da cidade. Luzes acesas em todos os prédios. Portas trancadas. Linhas de sal se alguém tiver. Essas coisas são atraídas pelo vazio, pela ausência. Deles barulho, luz, presença. Faça a cidade barulhenta. Ele assentiu, cambaleando para a multidão, gritando instruções. A entrada norte do vale era um gargalo natural onde a estrada cortava uma fenda nas falésias vermelhas. Quando cheguei, o xerife Briggs já montara uma linha improvisada de veículos, seus faróis criando uma muralha de iluminação. Os Stone Coat já estavam lá, suas mãos, se é que podiam ser chamadas assim, pressionadas na terra. O chão tremeu com sons como ossos quebrando. Uma crista de pedra e terra vermelha começou a se erguer através da fenda, uma parede áspera de altura no peito. Não as pararia, mas podia atrasá-las. Montei o sistema de som no capô da caminhonete, apontei para o brilho que se aproximava e conectei meu celular. Abri um aplicativo gerador de tons e configurei para a frequência mais alta possível. Depois adicionei camadas, harmônicos conflitantes, intervalos dissonantes, o equivalente sonoro de estática visual. Se as coisas que uivavam eram criaturas de vazio e ausência, talvez presença, mesmo cacofônica e agressiva, pudesse repeli-las. O som que explodiu das caixas era horrível, uma parede de ruído estridente que fez todos se encolherem, mas aumentei mais. A primeira coisa que uivava alcançou a crista. De perto, era pior. Sua forma mudava entre estados, às vezes vagamente humanoide, às vezes apenas uma coluna de sombra contorcida, às vezes nada além de uma distorção no ar como miragem. Onde tocava a pedra erguida, a rocha não quebrava, envelhecia. Séculos de erosão aconteciam em segundos. O patriarca rugiu, e o som não era voz. Era avalanche, fúria de montanhas. Ele e os outros Stone Coat avançaram. Quando acertaram a coisa que uivava, houve um som como trovão, como mundos colidindo. Os Stone Coat podiam tocá-las. Sua carne de pedra não envelhecia nem murchava sob o consumo das coisas que uivavam. Lutavam vazio com solidez, ausência com presença.
As garras do patriarca atravessaram a forma contorcida. E onde acertava, a coisa que uivava recuava, pedaços se dissipando como fumaça. Mas havia mais vindo, dezenas, fluindo pelo chão do deserto. Peguei um sinalizador, acendi e joguei por cima da crista. O núcleo de magnésio acendeu com brilho branco quente. E onde a luz tocava as coisas que uivavam, elas se encolhiam. Não destruídas, mas repelidas. Luz era dolorosa para elas. Sinalizadores! Gritei. Quem puder jogar, pegue um sinalizador e ilumine o perímetro. O xerife Briggs e vários membros do conselho correram para minha caminhonete, pegando o cinturão que eu preparara. Em segundos, a linha da crista estava pontilhada de pontos brancos brilhantes, uma constelação de estrelas de magnésio segurando a escuridão. Os Stone Cold lutavam nas brechas entre a luz, suas formas imensas borrões de movimento. Eram eficientes, brutais, e percebi com um frio, divertindo-se. O de obsidiana prendera uma coisa que uivava contra a crista de pedra e a despedaçava sistematicamente, seu riso sibilante ecoando pelo vale. Era o que lhes fora negado por um século. Uma caçada real, presa real, propósito real além de serem guardas de prisão. Uma coisa que uivava escapou pela linha, fluindo por uma brecha como água entre mãos em concha. Ia direto para a cidade, direto para as casas agrupadas, onde as pessoas se encolhiam atrás de portas trancadas. Não pensei. Peguei as limaduras de ferro, a lata de spray que eu adaptara com bico de pressão e corri para interceptar. Quando cheguei perto o suficiente, mirei e disparei. Uma nuvem de partículas de ferro encheu o ar entre mim e a coisa que uivava. Onde o ferro a tocava, a criatura recuava, sua forma se fragmentando. Ferro interrompia a energia espiritual. Ou assim dizia a teoria. Aparentemente, a teoria estava certa. Avancei, disparando ferro em rajadas controladas, empurrando-a de volta para a linha da crista. O Stone Cold de quartzo viu o que eu fazia e avançou, pegando a coisa que uivava desorientada em suas mãos enormes e esmagando-a. A criatura se dissolveu em névoa e sumiu. O Stone Cold de quartzo olhou para mim, seus olhos negros indecifráveis, e fez um som que podia ser aprovação antes de voltar à luta. Mantivemos a linha por o que pareceram horas, mas provavelmente foram só 20 minutos. Os sinalizadores queimaram até as brasas. A bateria do sistema de som começou a morrer, o ruído horrível diminuindo para um chiado. Mas lentamente a pressão cedeu. As coisas que uivavam restantes no horizonte pararam de avançar. Circulavam cautelosas agora, sondando fraquezas, mas sem mais avançar em fome cega. O patriarca ficou no centro da crista, respirando como um fole, pó vermelho caindo de sua pele de pedra rachada. Elas nos testam, disse. Voltarão, mas esta noite aprenderam. Este vale tem dentes novamente. Assenti, cansada demais para falar. Minhas mãos tremiam de adrenalina. Meus ouvidos zumbiam com o feedback do sistema de som. Meus pulmões queimavam com fumaça e pó de ferro. O pacto está feito, disse o patriarca. Você lutou ao nosso lado. Você caçou. Você é arauto agora. Maya Finch, guardiã do novo acordo. Vigia entre Stone Cold e andarilha de carne. Ele pressionou uma mão imensa na terra e a crista de pedra tremeu. Símbolos apareceram na face da rocha, brilhando vermelho fraco como lava esfriando. Pictogramas antigos e terríveis, documentando os termos que acabáramos de acordar. Um contrato escrito em pedra, visível para quem olhasse. Está visto, disse o patriarca. Está forte. O portão segura. Então, os Stone Cold viraram-se e caminharam de volta para a mina, movendo-se com a satisfação de predadores bem alimentados. Fiquei ali olhando-os ir, sentindo o peso do que acabara de fazer se assentar nos meus ombros como correntes. Um mês depois, eu sentava num pequeno escritório na rua principal, revisando relatórios de incidentes. A placa do lado de fora dizia: Maya Finch, mitigação de ameaças anômalas.
Dentro, as paredes estavam cobertas de mapas do vale, gráficos rastreando padrões de atividade das coisas que uivavam, cronogramas de entregas de gado em pontos designados perto da mina. Minha mesa estava cheia de 2 tipos de papelada: arquivos forenses e documentação do tratado. Eu me tornara exatamente o que o patriarca me chamara: uma ponte. Metade da cidade me odiava por acabar com seu arranjo mais fácil, onde só as margens sofriam. Metade era grata por seus filhos estarem seguros. O prefeito Vance renunciara. O xerife Briggs agora comandava as coisas com uma eficiência silenciosa e humilde. Liam Carmen me trouxera biscoitos ontem. Sua mãe sorrindo para mim com lágrimas nos olhos. Eu salvara seu filho, e agora nunca poderia sair. O telefone tocou. Relato de uma sombra estranha perto do antigo cemitério, movendo-se contra a luz. Geometria errada. Suspirei, carregando meu kit com precisão familiar e cansada. Sinalizadores, ferro, sal, prata. As ferramentas de um trabalho que nunca acabaria. Rex, meu pastor alemão, ergueu a cabeça da cama no canto, orelhas em pé. "Não podemos mais sair, garoto", eu disse, prendendo a guia na coleira dele. "Consertamos o monstro, mas casamos com a cidade. Vamos verificar a cerca." Saímos para a noite de nevada, sob estrelas que pareciam diferentes agora que eu sabia o que se movia sob elas. E comecei a vigília que definiria o resto da minha vida.